Quero dar as boas-vindas a todos, aqueles que nos acompanham também pela internet, pelo rádio. E como nós sabemos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso, o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, esta casa, na verdade, é a casa daqueles que são casa de Deus. Portanto, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e a cumprimentar a casa de Deus que está do seu lado, desejar a ele e a ela um domingo abençoado. Os irmãos podem se sentar. Enquanto os irmãos estiverem ouvindo a canção, coloquem as suas vidas mais uma vez diante do Senhor.
Vamos orar ao Senhor nesse momento. Convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, nós agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos deixado experimentar das Tuas bênçãos. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós chegamos até aqui, a este momento de culto, com os nossos corações cheios de gratidão. Mas também entregamos diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos problemas, na certeza de que os seus ouvidos, Senhor, não estão tapados, na certeza de que o Senhor nos acolhe, nos ama, nos recebe, nos sustenta, nos perpassa com Teu amor e com a Tua graça. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida como nossa oferta. Pedimos que o Senhor nos ajude, por obra do Teu Espírito, a sairmos daqui hoje mais parecidos com o Teu Filho Jesus. No nome de quem oramos. Amém. E é a esse Senhor Jesus, a esse Cristo que nós vamos aclamar nesse momento. Por isso eu convido você a ficar de pé para que nós cantemos juntos e louvemos a Ele. Salvador.
Vamos ler juntos uma porção da palavra de Deus nesse momento, conforme a projeção e também conforme está impresso no nosso boletim. Diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
criação te exalta. Este mês de novembro é o mês que a nossa igreja dá um foco, ou a sua atenção principal, na ação social. O tema do nosso mês é Ação Social, Oportunidade para Todos. Neste momento, eu gostaria de compartilhar com a nossa igreja e aqueles que nos acompanham pela internet, alguma coisa que temos feito nesta área de ação social, oportunidade para todos. O Instituto Vitória, que é uma organização criada pela igreja, com o objetivo de desenvolver a área de ação social e de ensino, tem assinado convênios e parcerias com outras organizações, institutos congêneres e mesmo com um órgão do governo, para que nós juntos possamos desenvolver alguma coisa nesse sentido. Primeira fotografia que vocês podem ver é um dos projetos, chamado Projeto Papo Reto, desenvolvido lá na comunidade do São Carlos, no que nós estamos chamando do campus avançado do Instituto Vitória, dentro da congregação Pão e Palavra, em que este projeto procura alcançar jovens de 15 a 21 anos, procurando prepará-los para o mercado de trabalho. Esse é um treinamento feito junto com um dos nossos parceiros, o Instituto Sínteses, e com o SENAC. O outro projeto que nós encontramos, aí ainda o Papo Reto, uma fotografia de uma das turmas, e o próximo projeto que nós, antes de falar do próximo projeto, um ponto que eu gostaria de citar é que, como parte dessa iniciativa do Papo Reto, foi feito um encontro em que a Conlurb participou e outras organizações do governo, porque os jovens pesquisaram e descobriram que o maior problema dentro da comunidade é a questão do tratamento do lixo. Então, foi feito um encontro com essas autoridades e está havendo um desdobramento visando a solução ou minimizar parte do grande problema que tem na comunidade. Então, isso é uma parte do treinamento na questão da cidadania. O próximo projeto que eu destacaria, que eu compartilharia com vocês, é o chamado Reforço do Futuro. É um projeto que visa alcançar crianças de 8 a 12 anos para aumentar a escolaridade de alunos no ensino fundamental. E o outro projeto que estamos fazendo, chamado Vocação Rio, é um projeto em parceria com a primeira Coordenadoria de Desenvolvimento Social da Prefeitura. Visa também a qualificação e a inclusão de jovens no mercado de trabalho, e aí na faixa de 18 a 21 anos. São todas iniciativas, então, da nossa igreja, através do Instituto Vitória, e eu, nessa oportunidade, gostaria de agradecer à igreja, através da sua gerência administrativa, em particular o João Marcos, que tem sido incansável no apoio a esses projetos, porque esses projetos precisam de infraestrutura, precisam de sala, precisam de oportunidade física para que os jovens circulem dentro do nosso ambiente, ou aqui na igreja, ou lá no São Carlos. E a gerência administrativa tem sido 100% no apoio destes projetos. Eu convido aqueles que ainda não se inscreveram na próxima fotografia, se puder apresentar, não se inscreveram para o Dia da Ação Social, no dia 29, no último sábado do mês, aqueles que puderem participar. Será um evento realizado lá em cima, na comunidade do São Carlos, exatamente para nós concretizarmos, ou complementarmos, ou consolidarmos esse esforço do mês que nós estamos fazendo, visando abrir oportunidade para todos. Obrigado. Coração
nós vamos continuar consagrando as nossas vidas ao Senhor, enquanto entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E os irmãos que têm organizado o Projeto Itabá pediram para lembrar que ainda é possível contribuir para o Projeto Itabá. Então, esse é o momento de nós entregarmos os nossos corações, as nossas vidas e os nossos bens ao Senhor, enquanto cantamos a próxima canção. Tudo o que sou
Quero convidar ao microfone nosso irmão Moisés Serra, e ele nos dirigirá ao Senhor uma palavra de oração em que agradecerá os dízimos e as ofertas, porque se foi possível participar, é porque Deus nos deu a vida, Deus nos deu a saúde, Deus nos deu emprego, enfim, Deus nos deu todas as coisas, portanto, sejamos gratos. Orará também pelos irmãos cujos nomes temos na nossa lista, e no domingo à noite, sempre lemos a segunda parte da lista, que começa com o nome de Maria Barcelos, continua com Maria Hermelinda, Maria Machado, Marlene Fernandes, Martinha Rabelo, Nelita Decotelli, Neri Augustines Alves, Nilton Duarte, Odileia Rodrigues, Sara Carliane, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Continuemos orando também pelo pastor Ademar Barbalho. Ele foi atropelado algumas semanas atrás e ele está internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea. Também oremos pelo irmão Mateus Keitel, pelo pastor Eloy Gomes, senhor Mário Sérgio, esses internados. Também continuemos orando pela irmã Niel Lousada e o diácono Elias Ângelo, pelo irmão Valdir Ribeiro, que está internado também, pelo pastor Joaquim Campos, que nos acompanha todos os domingos lá de Portugal, e dona Jani, sua esposa. E oremos também pelo neto do pastor Joaquim, que é um bebê de 9 dias, ou 9 dias que ele está 9 dias de vida, exatamente. Ele tem 9 dias de vida, o bebê, e está desde o início internado na UTI de um hospital. Então vamos orar por ele. É o 10º filho do pastor Jairo Campos, desculpa, eu sempre confundo os dois, Jair e Jairo, são 2 irmãos, e nunca sei qual que é qual. Então oremos pelo João Paulo, de 9 dias apenas, mas já com uma história de sofrimento nesta vida, né? Mas vamos orar, porque Deus tem um plano para cada um de nós, e certamente Deus tem um plano para a vida do João Paulo. Moisés. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para estar mais uma vez adorando o Teu nome, Deus. Venho te rogar pelos dízimos e as ofertas, Pai, recolhidos aqui no Teu santuário, Deus. Abençoa as pessoas que irão administrar, Senhor, o Teu dinheiro, Deus, para a Tua obra, Deus. Te rogamos também pela vida daquelas pessoas que estão necessitadas, Deus, que estão precisando de saúde, que estão citadas na lista que o pastor falou, Deus. Abençoa essas vidas, Deus, sei com elas, Deus, tua mão poderosa venha estar dando saúde a elas, Deus, e confortando o coração, os pais de todos, Deus. Eu te peço e agradeço no nome do teu filho amado. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Nós queremos compartilhar com a igreja esse momento que estamos vivendo, que é bem especial para o Aviva Voz. 14 anos atrás, o Ivan ainda era bem jovenzinho, não é, Ivan? 12 anos atrás, em 2002, tinha um cabelo lisinho ainda, não é isso? Os irmãos imaginam, 12 anos atrás, o Ivan devia ter uns 5, 6 anos de idade, mais ou menos. Ok, quebrando alguns paradigmas daquela época, e o grupo sabe muito bem, 2002, 12 anos agora. O Ivan, juntamente com Thalita, que está ali, Thalita, fique em pé, por favor, Thalita Siqueira, esses 2 jovens, e bem jovenzinhos naquela época, eles decidiram formar um novo grupo musical na igreja. E esse grupo se chamou Aviva Voz, era um grupo formado por só adolescentes. Quantos anos tinham na época? 15 anos, 16 anos. Mas foi um tempo especial para eles, quando adolescentes puderam mostrar toda a sua responsabilidade e desejo de servir ao Senhor na igreja como adolescentes, dirigindo o seu próprio grupo. Tínhamos o coro de adolescentes e, a partir desta época, então, passamos a ter o Aviva Voz também, um grupo formado por adolescentes. Pois bem, esse grupo cresceu um pouquinho de idade, de tamanho também, às vezes, e hoje a gente comemora os 12 anos desse grupo.
Essa música que vamos ouvir agora, com um belo, aliás, um lindíssimo arranjo do Gustavo, Amar a Deus. Gustavo acompanhou esse grupo desde o início também, não foi? Desde o início Gustavo está ali, não está mais com a gente, infelizmente, mas ele acompanhou esse grupo desde o início. Essa música traz uma mensagem que eu quero devolver para vocês. Vocês vão nos abençoar com esta mensagem, mas a gente quer devolver essa mensagem para vocês. Hoje, Miriam Cristine, ministra de música, também nasceu com o grupo, cresceu com o grupo e hoje lidera, junto com o Ivan, a parte musical deste grupo. A gente quer, como igreja, render graças primeiro ao Senhor, pelo desejo dos irmãos de servirem ao reino, servindo a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Mas segundo, a gente quer render louvores a vocês. E a gente pode render louvores e queremos fazer isso a vocês. Porque semana após semana, durante 12 anos, não foi, Ivan? 12 anos, os irmãos se dedicando neste ministério tão bonito que é o da arte musical para honrar ao Senhor. Deus abençoe vocês, tá bom? True.
Amar a Deus, realmente, este é o segredo de tudo na vida e de tudo na vida cristã. Abra sua Bíblia, querido irmão, no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho dos 4, Mateus capítulo 10, versículos de 2 a 4. Mateus 10, 2 a 4. Vou convidar a congregação a se levantar e ouvir reverentemente a palavra do Senhor. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. O nome dele está aqui, no final do versículo 3, e Tadeu. Depois vamos comentar sobre isso. Curvemos as cabeças. Deus e Pai, recebe a nossa gratidão, porque nos dás este banquete nesta noite, o banquete deste culto, em que a Tua presença se faz visível, se faz sensível, se faz tangível. Nós bendizemos o Teu nome, nós Te louvamos, porque és o Senhor das nossas vidas, és o Senhor desta igreja, és o Senhor deste grupo musical que acabou de cantar este hino tão bonito. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça que nos assiste. E agora pedimos que essa mesma graça nos assista enquanto nos debruçamos sobre a Tua palavra. Ajuda-nos a compreender este livro, ajuda-nos a amá-lo, ajuda-nos principalmente a colocar os seus ensinamentos em prática diariamente. É a nossa oração, pedindo que nesta noite o Teu Espírito derrame da Sua graça, derrame luz para as nossas mentes e compaixão para os nossos corações e salvação para as nossas almas. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. Por que Jesus chamou Judas Tadeu? Aqui no nosso texto nós lemos, no final do versículo 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. No relato, no registro de Lucas capítulo 6, diz assim: depois do amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Discípulos, apóstolos. Lembra da diferença? Simão, a quem também chamou Pedro. Observe que toda vez que a gente lê uma lista dos discípulos ou apóstolos, Simão Pedro sempre vem em primeiro lugar. Sempre Simão Pedro é aquele que aparece, é o primeiro da lista. Isso mostra o tipo de líder que Pedro era realmente, ao ponto de aparecer em primeiro lugar em todas as listas. Vimos isso já, aliás, vamos ver isso mais à frente ainda não estudamos Pedro, estudamos o irmão dele, o André, que foi quem levou Pedro a Jesus. Simão Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, também já vimos, Judas, aqui diz Lucas 6, Judas, filho de Tiago. Então nós temos Mateus dizendo que ele se chamava Tadeu. Aqui Lucas está dizendo que ele é Judas, filho de Tiago. E a tradição junta os dois nomes, nós temos então Judas Tadeu. Judas Tadeu. Judas Iscariotes você ouve falar muito, mas ouviu até hoje de manhã, mas Judas Tadeu já é um pouco mais raro. Vamos pensar numa coisa: muitas pessoas chegam para o Evangelho
conhecem a graça de Jesus, chegam para o Evangelho e com muito entusiasmo, com um entusiasmo de humilhar até os velhos crentes. E os novos crentes são uma bênção quando vêm para a igreja, porque eles injetam sangue novo na igreja, né? Eles trazem alegrias, eles trazem os visitantes, os amigos, os parentes, aquilo que o velho crente deveria estar fazendo sempre e não faz mais, o novo faz, pelo menos no princípio, infelizmente, né? No princípio, ele tem um desejo imenso, eles querem logo se batizar, eles querem contribuir, eles querem pregar, alguns querem até ir para o seminário. Pastor, o que eu faço para ir para o seminário? Falei, calma, irmão, calma, não é assim não, né? Eles pensam que entrou para o Evangelho, aceitou Jesus, foi batizado, já vou para o seminário. Ele pensa que vai encontrar lá um monte de seminaristas, tudo assim, ó, tudo de mãos postas, orando dia e noite sem cessar. E não é assim. O seminário é um ambiente, as mais das vezes, acadêmico, né? E ideias se confrontam e pessoas se desentendem, às vezes, por causa das suas ideias. Então, eles fazem tudo isso, tem esse entusiasmo todo, mas depois de algum tempo, o que acontece com essas mesmas entusiasmadas pessoas? Começam deixando de vir à igreja, começam deixando de ler a Bíblia, para de ler a Bíblia, para de contribuir, para de vir para a escola dominical, enfim, vai cortando todas as suas práticas religiosas e depois a chama daquela decisão primeira começa a não resistir mais ao vento que vai soprando contra a sua fé, e essas pessoas às vezes acabam até fora da comunhão do povo de Deus. Há até um hino no Cantor Cristão que retrata essa triste realidade, quando lá pelas tantas diz assim: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Que tristeza, né? Quantos que corriam bem, quantos atletas de Cristo estavam seguindo a Cristo, correndo, levantando a bandeira da fé, passando adiante a chama do Evangelho, mas de repente a chama apagou, o interesse diminuiu e essas pessoas acabaram na rua da amargura espiritual. Traduz aí. Rua da amargura espiritual. Né? Como que essas pessoas foram parar nessas condições? Judas Tadeu, o discípulo Judas Tadeu, vai nos ensinar, indiretamente, evidentemente, por dedução, que a perseverança é um material que não pode faltar na construção do reino de Deus. Meus irmãos, Judas Tadeu vai nos ensinar que a perseverança é material que não pode faltar no reino de Deus, na construção do reino. Mas quem é Judas Tadeu? O que você sabe dele? Muito pouco ou quase nada, ou nada. Em Mateus e em Marcos ele é chamado de Tadeu. Em Lucas, como vimos, ele é chamado, Lucas e também João, ele é chamado de Judas, filho de Tiago. Claro que é a mesma pessoa, já que esse nome aparece sempre na mesma posição na lista dos 12. Ele está sempre quase no mesmo lugar em todas as listas, está sempre relacionado, pertinho de Tiago o menor, que já vimos aqui alguns domingos atrás. O problema desse Judas aqui, e o problema de todos os Judas, é que com o que aconteceu com Judas Iscariotes, o que Judas Iscariotes fez acontecer, melhor dizendo, acabou lançando sobre o nome Judas uma mancha terrível. Você conhece algum menino na escola, vocês que trabalham, professores, conhece algum menino chamado Judas? Judas Ribeiro da Silva, conhece? Não conhece nenhum. Né? No mundo hispânico, no México, na América Latina em geral, um dos nomes mais comuns é Jesus, né? Jesus da Silva e tal, mas Judas você não encontra. Judas é muito difícil de achar. Quem tem o nome Judas, olha, por que não tem? Por que não tem? Justamente por causa da mancha que Judas Iscariotes lançou em cima do nome Judas.
Nós vamos encontrar daqui a pouco, lá no Evangelho, no final da Bíblia, vamos encontrar uma epístola de um outro Judas, de um xará desse aqui, um Judas que deu certo, vamos dizer assim, né? Um Judas que deu certo, um Judas que obedeceu a palavra de Deus. A tradução Revista e Corrigida, aqui em Mateus 10, 3, por isso que eu falei na hora, depois vamos comentar isso aqui, porque nessa tradução Revista e Corrigida, há uma adição extraída de alguns manuscritos, e esses manuscritos trazem assim, olha, Lebeu, vírgula, apelidado Tadeu. Lebeu. Então, se a sua Bíblia diz Lebeu, está falando do mesmo personagem. Então, Judas, filho de Tiago, Tadeu ou Lebeu, estamos falando da mesma pessoa. E de onde vem esse nome, Judas? Judas é o equivalente grego do hebraico Judá, ou Yehudá em hebraico, de onde vem a palavra judeu, né? Os nascidos na tribo, na região de Judá, eram os judeus. Então o nome vem de lá, é um nome bonito, na tradição hebraica é muito encontradiço. Você acha muitas vezes o nome Judas dentro do contexto dos judeus, falando hebraico, portanto. Mas por causa daquilo que Judas Iscariotes fez, que vimos de manhã, todo mundo sabe, o nome se tornou, digamos assim, maldito. Então, por isso você não vai encontrar nenhum cristão, né, com o nome Judas Ribeiro da Silva. Está no capítulo 14 de João, um episódiozinho que tem a ver com o nosso Judas, que nos dá a chave para entendermos esse nosso Judas, esse Judas que deu certo. O capítulo 14 de João, nós temos ali, João 14, 22, nós temos uma pergunta que Judas Tadeu fez. E esse capítulo 14 de João, você sabe, é o capítulo em que se registram as palavras de despedida de Jesus dos seus discípulos. Jesus ia embora, então Jesus conversa com os discípulos, acalmando-os, consolando-os, falando-lhes ao coração. E Jesus, então, vai falando que ele precisa deixar esta terra, mas não vai deixar órfãos os discípulos. Fiquem tranquilos que eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Consolador que virá a vós, e vocês sabem para onde eu vou. Aí, e sabe para onde é o caminho, sabe por onde é o caminho. Então Tomé faz uma pergunta assim, não sabemos para onde vais, nem sabemos o caminho, então para onde é que o senhor vai? E então lá embaixo, Tomé também faz uma observação ali, e lá em João 14, 22, diz assim, e Judas, não o Iscariotes, para a gente saber de que Judas está falando, Judas, não o Iscariotes, portanto, Judas Tadeu, ou Judas Lebeu, ou Judas filho de Tiago, Judas perguntou-lhe, mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Senhor, não estou entendendo, o senhor está falando que está indo e que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, mas Filipe falou agora há pouco, mostra-nos o Pai o que nos basta. Então eu queria saber, como é que é isso que o senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Presta atenção nesse contraste aqui, porque é ele quem vai dizer o que está na cabeça de Judas Tadeu. Ele está perguntando a Jesus por que Jesus vai se manifestar somente a eles, discípulos, e não também ao mundo todo. O que está na cabeça desse Judas nesse momento em que ele formula esta questão? O que está na cabeça dele é que o Jesus o Messias vai se manifestar ao mundo inteiro. O Messias vai se levantar um dia e vai tirar uma espada e vai dizer assim, Romanos, olha aqui que eu tenho para vocês. Então esse é o Messias que vai se manifestar ao mundo. Os judeus esperavam esse Messias, o Messias político, condecorado, com o peito cheio de medalhas, com espada reluzente e que vai cortar pescoço de romano, pescoço, braço, tudo mais que ele encontrar pela frente. E aí Judas Tadeu entende que não vai ser bem assim, pelo discurso de Jesus, ele imagina que não vai ser bem assim, Jesus não vai se manifestar ao mundo, esse negócio de Messias não vai dar certo. Por que então vai se manifestar apenas a nós,
grupinho pequeno, 12 pessoas, e não ao mundo. Não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo mais nada. Ele está preocupado, irmãos. E vamos admitir, nesse momento, é uma pergunta difícil para Jesus responder. E se Jesus vai responder, Jesus vai ter que explicar meia hora aquilo que Jesus tentou fazer em 3 anos e os discípulos não entenderam. E não entenderam até mesmo no momento da ascensão. Você lembra em Atos 1, quando um discípulo pergunta: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Lembra disso? É nesse tempo. Quer dizer, Jesus malha, passa a matéria o tempo todo, enfatiza que ele veio para salvar o homem que se havia perdido, e aí na hora H, na hora de desgrudar da terra e levitar para o céu, um dedinho se levanta: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino. Quer dizer, não entenderam nada, meus irmãos. É uma coisa difícil. Agora, tem pergunta difícil mesmo. Tem pergunta que você não consegue explicar. Por exemplo, uma criança pergunta: mãe, como é que pode a eletricidade fazer a lâmpada ficar acesa? Vai explicar isso para o menino. Aliás, vai explicar isso para qualquer pessoa. Como é que funciona? A eletricidade que vem não sei de onde e que vai fazer a lâmpada ficar acesa. Há perguntas para as quais os pais ficam completamente perdidos. Eu estava lendo aquele livro Refúgio Secreto, e lá pelas tantas, a autora Corrie ten Boom, nossa irmã holandesa da cidade de Haarlem, ela conta que quando ela era menininha, ela e o pai iam semanalmente a Amsterdã, 15 minutos de trem ali só, iam semanalmente a Amsterdã. Ele era um relojoeiro, muito antigo, a relojoaria está lá até hoje. Nós estamos até planejando a próxima vez que for para aqueles lados, conhecer a relojoaria lá do seu Carl ten Boom. E ela, então, viajando no trem para Amsterdã, um dia perguntou ao pai assim: papai, pequenininha, pichotinha, o que é sexo? O pai levou um susto e disse: meu Deus, minha filha, eu vou te explicar já o que é sexo, me dá um tempo. Ele pediu um tempo para se refazer, né, para se recompor, certamente. Como é que se explica uma criancinha, 7 anos, o que é sexo? Aí ele pensou, e o trem está para lá, caminhando, e ele diz o seguinte para a menina: minha filha, quando nós chegarmos a Amsterdã, quem vai levar as malas, cheias de relógios para consertar? Quem que vai levar essas malas? Você ou papai? Ah, é o papai, porque eu não tenho força para isso ainda. Tá certo, mas quando você tiver fortuna, aí é papai ou você? Aí eu posso levar. E Carl explicou para sua filha o que é sexo. Minha filha, hoje você não vai conseguir carregar essa mala. Você não vai entender o que é sexo. Mas um dia vai chegar quando você vai ter força para conseguir carregar essa mala sem problema. E ela diz no livro que ela ficou contentinha e não perguntou mais nada sobre sexo em nenhum momento para o resto da sua vida. Jesus tem essa pergunta aqui de Judas Tadeu: Senhor, como te manifestarás a nós e não ao mundo? Aí Jesus vai explicar tudo. Sabe qual a explicação que Jesus respondeu? Que deu? Jesus explicou em João 14, 23. Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu gostei muito que o grupo, sem a gente combinar, foi uma combinação feita pelo Espírito Santo de Deus, cantou aqui Amar a Deus, este último hino belíssimo que cantou, Amar a Deus. Porque, irmão, porque se alguém me amar, diz o Senhor Jesus, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. É como se Jesus dissesse assim: olha, vocês me amavam antes, então continuem me amando agora também. Vocês guardaram as minhas palavras antes, continuem a pô-las em prática agora também. Se perseverarem com firme propósito, persistindo na fé sem desanimar, o Pai e o Filho virão fazer morada em seu coração. Em outras palavras, Jesus responde a uma pergunta complicada com um verbo, e este verbo é perseverar. Perseverar. Meus irmãos, a Bíblia fala muito em perseverança. Há pouco tempo nós tivemos aqui um casal, nem hoje de manhã, nem agora à noite está aqui, mas é um casal de novos crentes.
E eu me lembro que eles foram para o gabinete, depois da decisão aqui no culto, foram para lá, e eu abri a Bíblia e li para eles a parábola do semeador. E a parábola do semeador fala de sementes diversas que caíram. Uma caiu no terreno espinhoso, outra no terreno pedregoso, a outra os pássaros comeram, mas uma outra parte da semente caiu em boa terra e deu fruto. Aí eu virei para o casal e falei assim: olha, o tipo de terreno que é o coração de vocês e que é a decisão de vocês hoje, vai depender do que vai acontecer daqui para frente. Se vocês nunca mais voltarem aqui, falei para eles, prova que o terreno era pedregoso. Foi uma coisa de pouca duração, foi uma decisão de entusiasmo passadiço. Mas se vocês permanecerem, então será uma prova de que a semente caiu num terreno bom. E o casal tem vindo todo domingo, hoje porventura não está aqui, interessante, mas todo domingo tem vindo, e a irmã sempre fala comigo assim, tá vendo? Semente caiu num bom terreno, caiu num bom terreno, falei, exatamente, caiu num bom terreno. O apóstolo Judas, o outro xará, o xará de Judas, ele vai escrever a epístola e vai dizer assim, Judas 17, 20 e 21, mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vós, amados, isso é o 17, agora o 20, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ou seja, é possível perseverar. É possível perseverar. Você não tem que tomar uma decisão ao lado de Jesus hoje e desanimar semana que vem. E esquecer essa decisão no mês próximo ou no ano que vem. Não, você pode e deve perseverar. Se me amardes, disse Jesus, né? É assim que é possível perseverar e esse é o segredo de se perseverar. Qual é o segredo então? Qual é o segredo de se ir tão longe? O segredo é justamente isso, é amar ao Senhor. Uma vez, este ano, nós tivemos aqui na nossa igreja um culto de 70 anos de casamento. Você já foi a um culto de 70 anos, os noivos, né? Assim, 70 anos de casados, né? Então tivemos aqui na nossa igreja, e eu me lembro que eu perguntei ao noivo, mas qual é o segredo para se ir tão longe? Pergunta que está aí no quadro. Qual é o segredo para se ir tão longe? Aí eu pensei que ele fosse responder assim, o segredo é amar incondicionalmente. Aí ele falou assim, muita paciência. Muita paciência. Eu acho que essa resposta é válida, sabe por quê? Porque quando você ama, há muitas formas de manifestar o amor, há muitas formas de demonstrar o amor. E uma dessas formas é a paciência com o outro, a paciência com o amado. O amado nunca vai torrar a sua paciência. O amado sempre vai merecer de você um pouco mais de atenção. Então, quem ama não perde rápido a paciência. Não perde rápido a paciência. Não abandona o projeto logo. Seja ele um casamento, seja ele um curso, seja ele um trabalho. Porque Jesus disse, se alguém me amar, guardará os meus mandamentos. Se alguém me amar, frequentará os cultos da minha igreja. Se alguém me amar, contribuirá para o sustento da minha obra. Se alguém me amar, ajudará os pobres e os necessitados nas suas necessidades. Se alguém me amar, achará tempo para ler a minha mensagem. Se alguém me amar, me buscará em oração. Se alguém me amar, visitará os enfermos e os desanimados levantará. Se alguém me amar, se envolverá na minha obra. Às vezes, irmãos, eu fico pensando, por que tantos crentes não querem se envolver na obra do Senhor? Ficam à margem da marcha do povo de Deus. Por que isso? A explicação é só essa. Falta de amor, não ao pastor, não à igreja, mas a Jesus. Falta de amor a Jesus.
porque se nós amarmos a Jesus, como os discípulos amaram, vamos segui-lo até o fim. Mesmo que haja perseguições contra nós, nós não desanimaremos. Um quadro famoso da Última Ceia foi pintado por Leonardo da Vinci, né? O quadro famoso se chama justamente A Última Ceia. E conta-se que enquanto ele estava pintando o quadro, eu imagino até a cena, né? As pessoas parando para olhar e ver, e onde ele vai com o pincel, as pessoas acompanhando, né? O pincel faz a curva, as pessoas fazem curva também com a sua cabeça, e vão seguindo. Aí de repente ele olha e vê que está todo mundo seguindo, ele está pintando nesse momento as frutas que estão em cima da mesa. E as pessoas estão tão focadas nas frutas, que ele então, para desviar a atenção das pessoas e para chamar a atenção delas, ele borra de propósito aquilo que ele está fazendo e diz: não olhem para as frutas, olhem para Jesus, olhem para o rosto dele. Isso sim, é para isso que vale a pena olhar. Meus irmãos, não olhemos para baixo, não olhemos para as frutas que apodrecerão, não olhemos para as pessoas que passarão, mas olhemos para aquele que permanece para sempre, que vai nos acompanhar durante toda a eternidade, aquele que vai estar conosco ao nosso lado, não apenas hoje, até a consumação dos séculos, mas por todo o tempo. Por todo o tempo não, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Judas, volta Judas aí. Ele diz assim: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar. Olha como eu gosto dessa frase. Jesus é poderoso para nos impedir de tropeçar. O diabo vai fazer isso. Ele vai colocar pedras no seu caminho. Imagine um ceguinho que vai caminhando e um sujeito maldoso que bota uma porção de coisas, de obstáculos na frente do ceguinho para ver o ceguinho cair. Que maldade, você vai dizer. Essa é a mesma maldade do diabo. Ele bota coisas no caminho da gente, cascas de banana para a gente cair. Mas o texto diz: aquele, Jesus, que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados, quer dizer, sem mancha, sem defeito, e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a Ele sejam glória, majestade, vamos ler juntos? Glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora, amém. Por que será que Jesus chamou Judas Tadeu? Jesus chamou Judas Tadeu para mostrar a gente que é preciso perseverar, não desistir, mas continuar firme a carreira da fé. Como está a sua carreira espiritual? Você é daqueles que está titubeando, está pedindo água, está pedindo conforto, está querendo ficar para trás, está querendo desistir? Não faça isso. Olhe para frente, olhe para cima, olhe para Ele, para Jesus, porque com Ele você será mais do que vencedor. Deus e Pai, nós nos curvamos diante da Tua majestade. A Ti sejam a glória, o domínio, a força, o poder, o louvor, tudo, Senhor, seja colocado aos Teus pés. Damos-te graças, porque és o nosso suficiente Salvador. Obrigado porque chamaste homens simples, homens de pouca expressão, como nosso irmão Judas Tadeu. Obrigado porque o chamaste e o conservaste no seio apostólico. E agora pedimos que Tu nos dês também, Senhor, a mesma perseverança. Ajuda-nos, portanto, a amar o Teu Filho Jesus, a amá-lo de todo o nosso coração, porque é esse amor que será o combustível para o nosso desempenho espiritual. Ajuda-nos, portanto, Senhor, e se houver alguém aqui, Senhor, que ainda não encontrou-se com Jesus, que ainda não teve a oportunidade de abraçar a Cristo como seu Senhor e Salvador, que esta noite seja ainda a noite da oportunidade. Nós oramos
em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue com a sua cabeça curvada e enquanto você ouve o pós-lúdio sendo executado, você convide Jesus para morar no seu coração. Se você ainda não tomou essa decisão, e se você é um crente que está pensando em desanimar, olha, se você é um crente que está pensando em jogar a toalha espiritualmente, Jesus diz a você: pare com isso, não faça isso. Olhe para frente, olhe para cima, seja perseverante. Se alguém me amar, guardará, conservará a minha palavra. Antes de encerrar o nosso culto, nós queremos expressar a nossa gratidão a você que está aqui hoje, você que veio nos visitar, você que nos deu essa alegria. Então, para que nós possamos todos conhecer essa alegria, nós vamos pedir a você que se levante agora. Se você é membro de outra igreja, você que não é de igreja nenhuma ainda, pode ficar de pé, porque nós queremos abraçá-lo daqui a pouquinho. Olha aí, temos vários visitantes hoje, né? Nos dando a honra da sua presença ali. Muito obrigado pela presença. Lá atrás, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos todos. Que prazer vê-los. Não sei porquê, mas nós temos vários visitantes aqui nos primeiros bancos, né? E isso nos dá uma grande lição, né, irmãos? Quando você vier à igreja, não fica lá atrás, não, vem para frente, faça que nem esses visitantes. Parabéns, visitantes. Quando voltar outra vez, senta agora no primeiro banco, para ensinar para esse povo como é que a gente senta no banco de igreja, lá na frente. Obrigado pela presença, Deus abençoe todos vocês, uma boa semana para todos, é o nosso desejo, e queremos convidá-los a retornar, né? Retornar, nosso boletim você tem na mão aí, se não tiver, pegue depois, e você pode seguir as atividades ao longo da semana. Também queremos agradecer aos irmãos internautas a participação no culto desta noite. Nós temos aqui algumas manifestações, por exemplo, o Jorge Queiroz
que é daqui do Rio de Janeiro, diz que além de estar participando do culto, é frequentador assíduo do grupo de oração às 6 horas da manhã, Jardim de Oração. Que bom, Jorge. Ele agradece a Deus essas oportunidades. Deus abençoe o Jorge, então, aí nosso companheiro da oração às 6 horas da manhã aqui no santuário. Nós temos oração às 6 horas, meio-dia e 6 da tarde. Então você pode escolher a qual comparecer. De Feira de Santana, Bahia, João Carlos e família são membros da Primeira Igreja Batista de Feira de Santana e desejam que Deus continue abençoando sempre a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Obrigado, irmão João Carlos. Deus abençoe o irmão também aí em Feira de Santana, na Bahia. Mara Freitas, aqui do Rio de Janeiro, espera que Deus continue abençoando o ministério do grupo A Viva Voz, promovendo inspiração ao coração de todos. Ouviu a Viva Voz? Então, nada de desanimar, vamos continuar, né? 12 anos é muito pouquinho, está só começando. Muito tempo ainda para fazer muita coisa para o Senhor. De Curitiba, Paraná, Davi Salvador agradece a Deus a transmissão de tão boa qualidade e pelas inspirações do culto e das mensagens. Pede orações para a sua vida e para a vida da sua esposa também. Obrigado, irmão Davi Salvador, aí de Curitiba, Paraná. Patrícia, do Rio de Janeiro, como há algum tempo não participa de um culto, ficou muito feliz em estar cultuando com a igreja via internet. Obrigado, Patrícia. Deus a abençoe. Esperamos vê-la aqui ao vivo conosco, né? Brevemente. De Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, finalmente, o Arilson Tinoco, mesmo não sendo evangélico, escuta isso aqui, ó, mesmo não sendo evangélico, participa do culto via internet e pede orações por uma pessoa que fará cirurgia de risco no próximo dia 21. E eu tinha aqui também o nome de visitantes que estão conosco, mas vieram de manhã. Ítalo Gondim, veio à noite também? O Ítalo? Não veio não, né? Veio de manhã, ela é do Maranhão, ele estava aqui. A Ana Paula. Ana Paula, ela está de férias aqui no Rio e é da Primeira Igreja Batista de Teresina. Ela está lá atrás. Fica de pé, Ana Paula. Ó, Teresina, tem 2 piauienses aqui, ó. Aliás, tem um baiano e um piauiense. Fica de pé aí Rosano, obrigado. Tá vendo, ó? No final conversa com eles porque eles são da terra da cajuína. Não tem coisa melhor, a cajuína de Piauí, Teresina. De Teresina, Piauí. Deus abençoe, então, a Ana Paula, que veio hoje de manhã e veio agora à noite também, e é da Primeira Igreja Batista de Teresina, ali no estado do Piauí. E também estou contente porque vejo ali atrás o pastor Diné Delgado Lota e a sua esposa, a irmã Rose. Fiquem de pé, por favor. A menina está aí? A Ana Clara está aí? Está lá dentro. A Clarinha está lá dentro no Ministério Infantil. Depois eu vou chamar vocês aqui à frente, depois eu conto a história deles. Pode sentar por hora. Antes da oração final, eu queria ler para os irmãos o resultado da eleição, né? Hoje foi um dia de muita festa aqui na nossa igreja, o dia todo, os irmãos ali, né? Urna 1, 2, 3, 4, 5 urnas, né? 5 urnas, os irmãos lá votando, levando a sério, orando, muito bom. E o resultado da eleição é o seguinte: primeiro vice-presidente está eleito o irmão Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira, com 233 votos. Que maravilha. Segundo vice-presidente está eleita a irmã Thalita de Oliveira Canastra, 129 votos. Primeiro secretário, Miriam Peixoto de Souza, 158 votos. Tem os demais, o placar, né? Está todo aqui, mas eu vou ler só os eleitos, né? Segundo secretário, Lia dos Santos. Terceiro secretário, Rosana Camerino Pires. Primeiro tesoureiro, eleito o irmão Isidro de Cro Nunes. Segundo tesoureiro, Emanuel Couto Silva. Terceiro tesoureiro, Hugo Pedro Boff. Então está aí a chapa, né, os irmãos eleitos para a diretoria no exercício de 2015. A igreja que escolheu esses irmãos, livremente, sem nenhuma interferência de quem quer que seja, a igreja deve continuar orando por esses irmãos para que eles sejam uma bênção nas mãos do Senhor ao longo desse próximo ano, tá certo? A posse é no último domingo de dezembro, no culto da manhã, o último domingo, culto da manhã, os irmãos conhecerão, então, a chapa completa, os eleitos todos, e a gente então vai dar posse a eles. Parece que está longe de dezembro, mas é o mês que vem, né? Tem pouco mais de um mês só pela frente, né?
Eu quero chamar aqui você que tem uma bênção para agradecer ao Senhor nesta noite, neste dia. Pode vir agora, porque nós queremos orar, encerrando o culto, orar com você. Eu quero chamar de novo aqui à frente o pastor Diné Delgado Lota, sua esposa, a irmã Rose, porque eles estão indo, irmãos, pode vir para cá, eles estão indo representar os batistas brasileiros, ou mais do que isso, estão indo pregar o evangelho em terras portuguesas. Eles se apresentaram à Junta de Missões Mundiais, casalzinho ali, muito simpático, apresentaram-se à Junta de Missões Mundiais e já passaram por todo o processo, inclusive foram entrevistados por nós, e eles estão indo para Portugal assim que Deus der o sinal verde. Né? Estamos em preparação, em preparo, morando aqui no Seminário do Sul. Eles eram ministros de juventude na primeira igreja batista de Manaus, não é isso? Por muito tempo, e interromperam esse ministério porque entenderam que Deus os chamava para o ministério missionário em Portugal. Então nós queremos orar por esse missionário. Aqui missionário sempre é bem-vindo, né? E nós queremos então orar por eles, com eles e por eles também. E aqui nós temos irmãos trazendo a sua bênção. Não sei qual é a sua, infelizmente não posso ouvir um por um, gostaria de ter tempo para isso, mas o Senhor está sabendo por que você está aqui na frente, qual é o motivo, né, que o traz aqui nesta hora. Pode vir agora, você que tem uma bênção para agradecer ao Senhor. E nós queremos então orar a Deus encerrando o nosso culto. Vou convidar o pastor Márcio Capelli, nosso ministro de juventude, para que ore por esses irmãos que estão aqui à frente, agradecendo a Deus alguma bênção, e ore também pelo casal missionário, pastor Diné e a sua esposa, a irmã Rose, e também pela Ana Clara, que está lá dentro recebendo o leite espiritual. Vamos ficar de pé e vamos encerrar nosso culto com uma palavra de oração. Aí depois nós temos uma música, bem lembrado, né? Temos uma música, uma bênção antiga. Bênção antiga. Então, depois da oração, vamos sentar e vamos ouvir. Vamos cantar, né? Todos, né? Não, só o conjunto. Só a viva voz cantando uma bênção antiga, que nunca fica velha, né? Sempre nova. Oremos. Deus bendito, graças te damos por tudo quanto experimentamos aqui da Tua presença hoje. Obrigado porque aqui cantamos louvores ao Teu nome, obrigado porque aqui ofertamos os nossos bens e as nossas vidas, e obrigado pela exposição da Tua palavra, e ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática essa Tua palavra bendita. Queremos, recolhendo todos os pedidos e também os agradecimentos dos nossos irmãos, colocá-los diante do Senhor. Obrigado por cada bênção recebida, obrigado porque mesmo aquelas que não chegaram foram pelo cumprimento da Tua vontade. Nós nos alegramos por isso, apesar de às vezes não enxergarmos o que é melhor para nós, Senhor. Também colocamos diante do Senhor o casal missionário. O Senhor conhece as dificuldades de um empreendimento como esse, mas o Senhor também nos dá a alegria quando entregamos as nossas vidas para uma obra como essa, porque o Senhor nos dá a certeza de que estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, Senhor. Sustenta esse casal, ajuda-os a perseverar e a fazer a Tua vontade naquele lugar, e que as portas e os corações estejam abertos para acolher o Teu Evangelho. Sustenta-os, Senhor, e os guarda. Esse é o nosso desejo. E mais uma vez, nós pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar e que, por obra do Teu Espírito Santo, o Senhor faça de nós pessoas mais parecidas com o Teu Filho Jesus. Que nós, hoje, saiamos daqui com o compromisso de perseverar na Tua palavra, de mantermos os olhos fitos no Teu Filho. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Aos nossos visitantes, queremos dizer que não saiam correndo, porque nós teremos cafezinho, um chazinho para a gente compartilhar, tá bom? Seja sempre
seja sempre